Fala pessoas, eu sou Alan Conte e bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi gente, eu sou Fernanda Maísa e o nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias. O nosso objetivo com o podcast é trazer histórias de empreendedores que fazem o simples, mas não o básico, e que podem compartilhar com a gente a sua história e inspirar outros empreendedores a seguirem seus sonhos. Queremos agradecer a todos os nossos amigos, parceiros, familiares que nos ensinam muito e que sempre nos impulsionam. Queremos agradecer também nosso parceiro Ricardo Rames, da Caribou Filmes. É isso aí, Ricardo. Que tem um estúdio maravilhoso aqui em Rio do Sul e que, além de gravar vídeos, podcasts, trabalhar com drones e fotos, ele transforma a verdade da sua empresa, da sua marca, junto com a Caribou Filmes, junto com o Ricardo. É isso aí, Ricardo. Obrigado. Muito bom. Nesse episódio também a gente tem mais uma parceria, que é a Loja Autêntica, que me produziu esse look maravilhoso, super executiva. Aqui está o Instagram delas, é @autêntica.loja, autêntica com TH. Então, lá você consegue encontrar roupas para todos os tipos de corpos, do 36 ao 50. As meninas têm um atendimento incrível, entende teu estilo. Então, você está procurando um look perfeito lá na Autêntica. Autêntica.loja é o @ delas. Elas atendem pelo WhatsApp, pelo Insta, na loja, sinal de fumaça. Então, sigam elas e acompanhem todas as novidades. E esse look aqui tá incrível. Roxo é do poder, então hoje me sentindo aqui super poderosa nesse episódio. E hoje a gente tá muito, muito feliz de trazer aqui pro SBMB o nosso amigo Rainer Budbeck, que está falando diretamente de São Paulo. Então, hoje a gente está aqui numa forma super híbrida, o nosso episódio. O Rainer está lá em São Paulo e a gente está aqui no estúdio do Ricardo, em Rio do Sul. O Rainer, que é formado pela SPM, gente, chique pra caramba. E o Rainer é autoridade em criação de marcas e tem como propósito criar, desenvolver e comunicar marcas conscientes. E dando spoiler, joy is all. É isso, né, Rainer? Seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada pelo seu tempo neste feriadão aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Bem, vou começar com bom dia, Fernanda, bom dia, Alan, Bom dia, Ricardo, bom dia a quem nos ouve. É um prazer, Fernanda, é um prazer receber um convite para poder falar sobre aquilo que a gente ama e gosta de fazer. A gente tem que aceitar, não tem como, ainda mais quando ele parte de pessoas como vocês. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Então, Rainer, para a gente começar o nosso bate-papo, é legal contar um pouco da tua história. A gente até vinha discutindo o que as pessoas vão querer saber da minha história. Então, tanto eu quanto a Alan e o Ricardo também, a gente admira muito a tua autoridade e o teu conhecimento de marcas, de pessoas, de comunicação. Então, é legal contar um pouco para a galera de onde veio o Rainer, como é que surgiu as inspirações, como veio essa paixão por criar marcas conscientes, por que criar marcas, né? Que é um trabalho muito incrível, onde a gente comunica para o mundo o que aquela empresa quer entregar. Então, contar um pouco da tua história é muito legal para a gente abrir esse nosso bate-papo. Bom, você fez uma série de perguntas aí que vai ser difícil responder elas numa sequência, né? Mas eu vou tentar respondê-las de uma forma e vocês me interrompam quando vocês acharem conveniente. Eu gosto sempre de começar falando que eu nasci em São Paulo, nasci no Brasil, mas fui educado na Alemanha, porque meus pais só falavam alemão comigo em casa. Então eu acabei aprendendo português meio que na rua, né? Ou depois na escola. O que na época me incomodava, mas hoje eu vejo como um tremendo benefício, né? Que eu sou fluente e falo as duas línguas tranquilamente, né? Tanto me deu a opção também de trabalhar 2 vezes na Alemanha, né? Mas além da língua, eu acho que o mais importante que eu trouxe para o meu trabalho foi um ensinamento do meu pai,
Meu pai teve agência de publicidade muitos anos, é artista plástico, e uma coisa que ele sempre me ensinou foi a diferença entre olhar e enxergar, né? Ele me falava assim, todo mundo olha, poucos enxergam, né? E eu levei bastante tempo para entender isso, né? Porque você olha e você está vendo as coisas, você fala, mas todo mundo está vendo isso, né? E aí teve me lembro disso muito vivamente, uma oportunidade onde ele estava dando aula de pintura, e ele precisava de um ajudante ali, né? Então, distribuir as canetas, papel e tal, né? E eu fui lá. E aí teve um momento que as pessoas estavam chamando ele não conseguia atender todos os alunos, e ele falou, vai lá você. E eu falei, cara, eu tenho, sei lá, na época eu tinha 14, 15 anos, não sei. E adultos ali tendo aula de pintura, né? Que eu falei, o que eu vou explicar? E aí, quando as pessoas estavam desenhando uma rua, né? E tinham os postes, né? E aí, obviamente, pelo ponto de fuga, perspectiva, né? Os postes vão diminuindo. É uma coisa bastante óbvia, né? Mas as pessoas estavam desenhando os postes todos do mesmo tamanho. E eu expliquei, mas ó, quando você está mais longe, as pessoas, não, mas o poste é do mesmo tamanho. Eu falei, sim, mas ele está mais longe. Então a gente tem uma sequência, ele vai diminuindo essa é uma perspectiva isso, não? É uma perspectiva, ponto de fuga, né? Ok. Quer dizer, uma coisa bem elementar do desenho geométrico, né? E foi aí que eu entendi que as pessoas realmente não enxergam as coisas. Não enxergam, né? E um outro momento muito marcante para mim também foi quando eu já tinha agência, eu estava produzindo material promocional para o lançamento de um novo de um motor diesel, e o material promocional ia ser distribuído em todas as concessionárias da Volkswagen Caminhões. E um banner de, não sei, 4 metros de altura, aquela coisa enorme assim. E quando eu recebi a prova, né, desenrolamos lá na agência, eu olho, a primeira coisa, quando começou a desenrolar, eu falei, a fonte está errada. Né? Sei lá, que tinha dado algum pau lá de fonte e não tinha PDF, essas coisas na época ainda. E eu falei, pode refazer. Aí o cara só me olhou assim e falou, xiii, já foi. Imprimiu tudo. Já foi. Não, e já tinha sido entregue para o cliente. Aí eu falei, ferrou. Dancei. Falei, vou fechar a agência, porque só a produção daqueles banners era uma fortuna, né? Aí os cabeça fervendo, já falando, o que eu vou fazer? Toca o telefone, é o cliente. Eu falei, agora acertou. Alô? Rainer, tá do cacete, ficou lindo! Ficou lindo, que show! Putz, vai ser um estouro, vai ser um arraso. Obviamente não mudou de uma serifada para uma não serifada, né? Não foi assim, mas assim, mudou de uma Helvética para uma Arial. Eu batendo o olho, na hora eu via. E aí eu aprendi que também o cliente não vê. Eles olham, mas enxergar é realmente uma coisa que, sem nenhuma assim, arrogância da minha parte, mas é para poucos. Pouca gente enxerga as coisas. Né? Então acho que esse é um aprendizado muito importante que eu trouxe do meu pai. E que me ajuda até hoje. E muitas pessoas me perguntam, Rainer, o que você pode me recomendar um livro? Pode me recomendar um curso? Qualquer coisa de marcas e tal? Eu falo, cara, eu tenho vários livros assim, mas eu uso como consulta, dar uma lida. Mas onde eu aprendi mesmo é olhando. Né? É olhar as coisas e enxergar. Né? Então é ver cases bem resolvidos, cases mal resolvidos, que na verdade são a maioria e que te explicam muito, porque você aprende como não fazer, né? E existem assim exemplos que não acabam, né? Você pode ir no restaurante, você vê o cardápio, você fala, nossa, olha que diagramação horrível, que fonte horrível, que tamanho, que explicação, o olho não consegue enxergar onde estão as coisas, né? Como você também tem exemplos fantásticos numa banca de revista, que você vai, você vê uma capa bem diagramada, você fala, olha que prazer que é isso, né? E assim, eu acho que é esse que é o aprendizado que a gente traz, né? Bom, depois, diga, Fernanda. Não, é que quando tu falou de não ouvir e sim enxergar, eu acho que na construção
da tua história, provavelmente teve que, além de enxergar as coisas, também enxergar as pessoas, né? Para saber o que elas queriam comunicar, né? Tem uma frase assim que nem é minha, mas assim é muito ouvida quando a gente fala de marcas, né? Por que a gente faz marcas, né? Marcas são feitas por pessoas para pessoas. Então nós temos que entender que uma marca, no fundo, ela sempre reflete algum anseio pessoal. Então tudo que a gente for fazer em comunicação de marcas, sempre pensar em pessoas, né? Isso é uma coisa bastante óbvia, mas que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, né? E é por isso que quando eu falo sempre da questão da emoção. Tudo que você for fazer em comunicação, você tem que emocionar. Então, aquela comunicação chata, técnica e tal, ela não toca. Então, sempre pensar em pessoas, sempre, né? E quando você fala com pessoas, o mais valioso sempre é a correção, a transparência, a verdade. As pessoas sentem isso, né? E quando você começa a comunicar assim, talvez não seja o mais efetivo no momento inicial rápido, né? Se você está, por exemplo, pensando numa promoção de vendas, essa abordagem talvez não seja a melhor. Mas a médio e longo prazo sempre é a melhor comunicação, né? Você falar com as pessoas, olho no olho, imaginar que o seu cliente está à sua frente, né? E se perguntar como é que eu posso atender essa pessoa, como é que eu posso tocá-la, né? Porque a emoção é a chave de tudo. Você já conhece, eu já cansei de falar isso, né? É sempre emoção, emoção, emoção. É a emoção que toca, e existem marcas que conduzem a sua comunicação baseado nisso e fazem isso com a maestria, com uma excelência, né? Eu estava justamente vendo aqui um post da Mercedes. Não sei se vocês acompanham a Fórmula 1, eu gosto muito. Ontem o Hamilton ganhou aqui em São Paulo. E tem um post da Mercedes com ele com o troféu da Heineken, né? Eu vou falar das marcas aqui, porque eu não sou acionista da Heineken, não tenho nada com isso, mas é uma marca que eu admiro muito, pelo trabalho que eles fazem. Eles são trabalho de profissional que sabe o que está fazendo, com excelência, né? Então, quando a gente vê um trabalho bem feito, eu falo, a questão de enxergar isso, você conseguir saber onde é a tua paixão, né? Porque gostar de Fórmula 1, e a outra, ao mesmo tempo que você está vendo uma coisa que você gosta, já começa a ver, olha como é que está construída a comunicação, olha como é que eles fizeram, olha o efeito visual novo, olha o banner, olha como é que eles estão interagindo na entrega do troféu, né? Como é que é feito. E a gente percebe que eles vão colocando em todos os pontos de contato que eles podem pensar, está tudo estudado milimetricamente, mas com muito bom gosto e sem excessos, né? Então isso é muito, muito bacana. Ô Rainer, já interrompendo um pouco da tua história, mas já que a gente está falando de enxergar, você trouxe alguns exemplos de revista, banner, cardápio, né? Muito físico, né? Atualmente a gente tem muitos aplicativos, aplicativo de banco, aplicativo de rede social, aplicativo de comunicação, de empresa, de compra, né? De loja. Isso também te impacta? Tu abre um aplicativo e fala, caramba, cadê os botões? Onde é que eu entro aqui para ver a fatura? Não acho aqui o botão. Sabe? A fonte, o tamanho, a usabilidade, né? Então, é que não acabou, né? Isso no papel, mas ele foi pro digital agora, né? Como é que tu enxerga isso e, enfim? Eu acho que a coisa ali é a mesma, mas assim, no digital, digamos, eu sempre gosto de falar que a gente tem que andar no equilíbrio entre forma e função, né? Então a gente tem que ter design, tem que ter beleza, mas tem que ser funcional também, né? Quando eu vejo algumas coisas do Niemeyer que todo mundo paga um pau, eu falo assim, pô, é legal, mas é funcional? Não, não é, né? Então eu tenho minhas ressalvas em alguns pontos, coisas que ele faz, né? Mas assim, a gente sempre tem que colocar o equilíbrio disso. E quando a gente vai para o digital, a gente quem faz a criação dessas interfaces, né? Tem um desafio tremendo, né? Porque quando a gente vai para o papel, a gente tem um formato lá, 4 a 5 e beleza, esse é o tamanho, né? No digital você tem tablet, tem celular tem trocentas medidas e telas, né? Tem gente que enxerga bem, gente que enxerga mal, e aí eles tentam compensar com aquela coisa, aumenta a fonte, diminui a fonte, mas assim, essencialmente se você pega uma interface e tiver 5 pessoas com 5 celulares diferentes,
fatalmente as telas não vão ser as mesmas. Cada uma vai mudar alguma coisa, né? Então é um ponto, é um desafio. Quem faz esse trabalho realmente apanha muito, né? Mas se você tem essa vivência do mundo físico e levá-la para o digital, você tem que se adequar, obviamente. Mas essencialmente é a mesma coisa. Trabalhar sair daquilo que eu acho que é bacana e ver o que realmente as pessoas gostam, né? Então, inclusive, isso aí é uma história que também lembro aqui nas N histórias aqui, quando eu tinha agência ainda, das discussões que eu tinha com o meu time, que os caras falavam, não, isso aqui tá um lixo isso daqui, que o cliente está pedindo, né? Eu quero fazer assim, né? Falei, o cliente está pedindo assim. A gente já levou a nossa opção, ele não gostou, ele gostou dessa, né? E aí eu sempre digo que quando você quer fazer o que você acha que é o bom, então vai ser artista plástico. O artista plástico pode fazer o que ele quiser, né? Mas quando você trabalha em comunicação, obviamente você tem que levar o teu conhecimento, a tua experiência à melhor solução. Mas você tem que se adequar àquilo que faz sentido na eficiência da comunicação, né? Então, às vezes, você tem que deixar de lado uma ideia mirabolante ou uma chamada com um título, uma fonte que você gosta, porque o cliente fala, eu não gosto dessa fonte. Tá bom, vamos colocar outra fonte, né? Mas é um desafio, sim, Alan. Essa coisa para o mundo digital é bem complicado. É bem complicado, né? Porque às vezes você pega sites ou formulários que está no celular, daí não carrega. A experiência passa a ser negativa, né? Exatamente. E tu vê uma força-tarefa gigante na usabilidade, né? No UX ou no UI, né? Na interface do usuário. Por exemplo, no Nubank, nossa, eles mudam sempre alguma coisinha, eles sempre estão tentando melhorar, tentando. O foco deles mais é na usabilidade, na no friction, né? Tirar a fricção mesmo. Então, o que mais é usado? Não, é mais usado a consulta de fatura, então, ou o saldo. Ele já vem com o saldo em cima, já vem, sabe? Eles estudam muito isso, né? Para deixar... Porque muitas das vezes a facilidade de uso vai ser a decisão de compra. Muitas vezes. Sim. E você só percebe que uma coisa te incomoda falando de tamanho de tela. Hoje, quando o iPhone que eu tenho hoje, por melhor que seja a câmera, é fantástica, mas eu não gosto dele porque eu já tenho algumas coisas que eu não consigo fazer com uma mão só. Muito grande. O iPhone antes era um pouco menor, você conseguia fazer tudo numa mão, né? Você estava com um café e... Agora não. Tem algumas funções que você não consegue mais. Tela maior, beleza, bonito, mas... já em determinadas situações exige as duas mãos, né? Exato. Eu acho que dentro da experiência do cliente, do UX, ou da necessidade de entender um pouco mais esse mundo digital, nada mais é que enxergar a necessidade do cliente, né? Então, quando a gente falava de marca, de enxergar o que a gente precisa comunicar, enxergar as pessoas, enxergar também a necessidade do cliente e aí também comunicar. E com certeza a marca, ela começa a ter uma consistência, ela começa a ser forte quando o cliente começa a interagir com ela e ter uma paixão por ela. Porque ela resolve meu problema, ou porque ela se conecta comigo através da emoção. E muitas, né, dessas marcas, mesmo que muito digitais, elas conectam através da emoção, né? O Nubank é uma delas que conecta através da emoção, por várias campanhas que eles fazem em várias frentes. E aí eu ficava aqui pensando numa... que a gente falou, conectar, comprar, tudo, né? Eu ficava pensando numa frase que eu aprendi contigo, Rainer. Toque o coração antes de tocar o bolso, né? Então, essa é a função de todas as marcas na questão da emoção. Toque o coração antes de tocar o bolso. E o Nubank acabou de fazer isso agora de novo, dizendo para as pessoas, seja meu sócio, antes de, né? Vem aqui ser meu sócio, vamos junto. Então... Mas o Nubank teve um pênalti enorme. Quando eu voltei da Alemanha, eu falei, bom, vou abrir minha conta digital, né? Aí eu fui para o Nubank e eles não tinham, não sei se tem agora, mas na época, há 1 ano e meio atrás, não tinham conta PJ. Agora eles abriram.
Então, aí eu fui pro Inter. Abriram. Então, eu tô no Inter. Mas eu fiz isso também. Eu abri a minha no Inter, porque na época não tinha no Nubank, né? Mas é isso daí. Eu tenho Inter e Nubank hoje. Tenho os dois. E é uma briga feia feia não, vamos falar de bonita, né? De usabilidade dos aplicativos, né? Então, o Inter saiu muito na frente em Marketplace, que o Nubank não tem, acho que ainda não tem. Em investimento, que o Nubank ainda não tem. É que o Inter já era banco, né? Sempre foi banco. Mas ele tem uma linguagem mais tradicional, né? Então, mais tradicional. Até a comunicação deles agora, como o Nubank pegou a Anitta, né? O Inter pegou a Ivete Sangalo. Então é um pouco, né? Aí tu já entende a marca, né? Como eles se expressam, né? Exatamente. A geração das pessoas que estão no Inter e a geração das pessoas que estão no Nubank, né? É diferente, completamente diferente. Eu não escuto nenhuma das duas. Tá bom. Ô, Rainer, eu sei que a gente abriu uma janelona aqui, né, nessa parte de marca já, mas vamos voltar um pouco lá no Rainer. Então ele estudou, abriu agência, abriu agência também na Alemanha. Como é que foi isso, da Alemanha para o Brasil? Não, eu quando acabei a faculdade, eu já estava trabalhando, mas eu sempre tive esse sonho, não sei, nessa idade a gente tem essas visões, né, de trabalhar no exterior, né? Então eu acabei a faculdade, fui para a Alemanha e trabalhei um ano lá numa das maiores agências da Europa, como diretor de arte. Foi muito rico, foi uma fase que eu aprendi muito, né? Inclusive eu tenho muito vivo na minha memória até eu conseguir o emprego lá, né? A passagem que eu dei nas agências, o pessoal me olhava e falava: você vem de onde? Né? Isso em 1990, né? Os caras ficavam assim: você tá, né? O que você quer fazer aqui, né? Não vai conseguir nunca, né? Foi mais ou menos nisso, né? Interessante que eu tinha levado um baita num portfólio, já tinha bastante coisa feita já, mas não funcionava. E o que funcionou foi pegar um anúncio numa revista, tipo uma Veja lá, uma revista que é muito conhecida, e foi só folhear e achei um anúncio de página dupla que estava horrível, muito mal feito, um negócio assim que você fala, que, não sei, e dá uma marca de monitores. E eu refiz o anúncio, e refiz no RAF, assim, no lápis, né? Fiz um layout na mão e levei para a agência e falei: isso aqui é o que se faz no mercado, a minha proposta, a minha leitura seria essa. E foi a primeira vez que eu fiz isso e eu consegui a vaga. E todas as conversas, entrevistas que eu fiz antes só com portfólio, não funcionava. Eu percebia que eu não estava conseguindo conectar com as pessoas, eu não conseguia comunicar com elas. Aí eu deixei esse portfólio em casa e fui só com um RAF, realmente um RAF bem feito, mas assim, num A3, como se fosse uma página dupla, e só levei isso para a pessoa. Aí o cara olhou e falou: putz, gostei. Você começa semana que vem. Uau. Então, foi assim quando você percebe que uma tecla que você está batendo e você fala: cara, eu não estou conseguindo acessar os caras, não estou conseguindo falar com eles. Né? E fiz um ano lá, muito legal, aprendi muito, apanhei também muito. Aí eu voltei, o Brasil estava naquela época num momento delicado, mas assim, acho que o Brasil sempre está num momento delicado, né? Mas acabei entrando numa empresa que fazia peças de bicicleta e que estava buscando alguém não tinha muito poder financeiro assim para contratar uma agência, e enxergou em mim um potencial. Então eu entrei e comecei a fazer de tudo, desde desenvolvimento de produto, ações de patrocínio, na época com os night bikers aqui em São Paulo. Que legal. Estava começando a onda do mountain bike, então aquelas descidas de downhill, competições, então tinha equipe, patrocínio, era um negócio bem legal, a gente fazia bastante coisa. E aí de um dia para o outro veio a abertura de mercado, na época do Collor, e assim foi, até hoje é difícil de assimilar isso aí, foi de um dia para o outro, encerrou, matou a marca, não tinha mais, começou a entrar os produtos japoneses, e com dumping, assim, eu me lembro de um exemplo só, o pezinho, o descanso, né? A peça à toa de bicicleta, não tem tecnologia nenhuma, né? A peça que vinha do Japão
ela prontinha, ela custava menos do que se você comprasse o aço para fazer a peça aqui. Quer dizer, a peça aqui sem só o metal, sem ter sido formada, ter sido tratada, tratamento térmico, alguma coisa, só o aço era mais caro do que a peça pronta do Japão. Então, o mercado, é óbvio, escolheu o quê? Peça japonesa, né? Então, de um dia para o outro, isso morreu. Eu estava bem naquela empresa, eles também tinham injeção em plásticos, e aí eu fiz, a convite do dono lá, eu fiz 2 anos de técnico em plásticos, então sou formado como técnico de plásticos também, tenho CRQ, posso tocar a parte técnica de uma indústria plástica, se for o caso. Aprendi muito, o universo do plástico é fascinante, uso esse conhecimento até hoje, e aí eu também descobri que eu gosto de coisas técnicas, né? Eu faço muito a questão da comunicação de marcas, a questão do intangível, mas gosto muito do tangível também. Então, qualquer processo técnico, seja de usinagem, fresa, marcenaria, qualquer coisa técnica, mas qualquer processo técnico eu gosto, eu entendo muito rápido, consigo captar e traduzir isso em comunicação, né? Então, isso sempre foi uma qualidade que eu tenho, não sei da onde, mas gosto da parte industrial também, né? Gosto muito. Muito legal. E aí, deixa eu ver onde que eu parei, estava voltando Na bike. Aí teve algum momento ali na questão do plástico que eu falei, cara, eu estou num mundo que é legal, mas não estou feliz, né? E aí eu saí de lá, numa situação que estava muito boa, prometia, assim, acho que tinha perspectivas muito boas dentro da organização, mas não conversava comigo. Aí eu saí e tinha, o Alan deve conhecer talvez ainda, um computador 486. Ah, com certeza. Então, foi o meu primeiro computador, um 486, na sala de em casa, e eu comecei a nem pensava em agência, comecei com, sei lá, um estúdio, né? Começar a pegar uns trabalhos aqui, alguma coisa ali, coisas simples, né? E o grande salto, na verdade, foi que meu pai, ele já tinha fechado a agência dele, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um help aqui, vamos reativar a agência. Então, eu abri um CNPJ com o nome, a parte do nome da agência que ele tinha na época, e visitamos 2, 3 clientes que ele tinha. E ele tinha deixado uma imagem muito boa, me apresentou, e aí uma coisa começou a andar, né? Aí ele saiu da agência, ele realmente só me deu aquele o empurrão inicial, assim, aquela coisa, né? Jogou do precipício, né? Então, agora voa, né? E aí comecei a voar, batendo asa, batendo mal, mas começando a flutuar, navegar bem. E aí foram 15 anos de crescimento enorme na agência. Eu cresci muito, muito mesmo. Passei a atender mega clientes. Foi assim uma época muito bacana, muito rica na minha vida. Aprendi muito, né? Mas como tudo é cíclico, né? Então a gente subiu muito. Eu cheguei a ter 22 pessoas aqui na agência. Alguns colaboradores vocês conhecem, ex-colaboradores, né? O Thiago e o Fernando. Não sei se o Alan vai conhecer, mas a Fernanda com certeza conhece. Fernanda Lamp. Ah, da Lamp. Nossa, da Lamp, gente boa demais. Então, o Thiago era uma pessoa assim, de extrema competência, o Fernando é um mestre no Photoshop, no 3D, e hoje, enfim, estou com a agência deles com muita competência, né? Fico muito feliz de ter participado aí um pouco da jornada deles. Mas eu comecei a comecei a me desmotivar da agência, né? Apesar de tudo que a gente estava fazendo, atendendo multinacionais alemãs aqui e algumas multinacionais brasileiras também, com muito sucesso, mas eu estava absolutamente desestimulado. Aí para o trabalho que você fala, o que eu estou fazendo lá, sabe? Você chega, senta e não está com aquele gás, né? Tu acha que foi rotina, algo nesse sentido? Eu acho que foi um pouco de rotina. Mais do mesmo? Mais do mesmo. E hoje, Alan, se fala muito de propósito, e até virou um pouco de carne de vaca né? essa expressão. Mas hoje eu posso te dizer que naquela época me faltou o propósito. Eu tinha o propósito de fazer a agência crescer. Enquanto eu tinha esse drive, a coisa estava... Né? Aí chegou num ponto, eu falei, cara, não tem
mas para onde? É o porquê, né? Por quê? Exatamente, o que eu estou fazendo? Por né? quê? Só isso, só responde essa. Exatamente, e o pior, eu estava trabalhando com algumas marcas, que aí eu não vou citar aqui, mas que não... eu sempre coloco da seguinte maneira, elas não mentiam, mas a verdade também não falavam. Né? E quando você começa a comunicar para marcas assim, cara, cria um descompasso, não vibra como você vibra, né? É que não bate os valores, né, Rainer? Não alinha, né? Não alinha os valores. Não bate. E aí, você não percebe essas coisas. Elas vão um pouquinho aqui, uma ação aqui, uma campanha ali, e a coisa foi tomando forma de tal jeito que eu falei, perdi o tesão. Aí eu fechei a agência. Na época também teve um acontecimento aqui de assalto e tal. E a família decidiu, vamos para a Alemanha, né? E fomos para lá. E lá foi mais um choque, porque desde a outra vez que eu tinha ido, já tinha mudado tudo de novo, né? Novas tecnologias e tudo mais. Então foi um novo mundo para mim de novo. Aprendi muito de novo, apanhei também. E o gozado foi que de lá veio a grande, o insight que me levou a aquilo que eu trabalho hoje, foi um convite que eu enviei podemos citar os nomes aqui? Claro. Tá? Pro Gunther, né? Que foi meu cliente na Brascola. Foi um cliente muito bom, sempre tive um ótimo relacionamento com ele. E eu estava fazendo um evento na Alemanha. E eu sabia que o Gunther viajava muito. Eu falei, Gunther, se você estiver na Europa, ou talvez na Alemanha, nessa época do ano, será um prazer recebê-lo aqui. Aí ele respondeu e falou, Rainer, não vou, mas você pode imaginar nos atender da Alemanha? Eu falei, bom, acho que se fosse um cliente novo ia ser difícil, mas uma pessoa que a gente já conhece, já tem intimidade e sabe que pode falar as coisas com franqueza, eu acredito que sim. E aí a história vocês conhecem, né? Eu comecei a atender vocês todos aí na Rio, né? E, enfim, foi uma experiência única para mim no sentido da energia que ele estava criando lá dentro, né? Que ressoava com o que já existia, né? E com uma equipe que foi, assim, acho que única na história dessa organização em Rio do Sul, né? Foi uma conjunção de talentos ali que foi impressionante, né? O que eu vivi. E ali me destacou que eu falei, uma empresa pode ser humana, pode ser verdadeira e mesmo assim acho que ela ganha em competitividade, né? Me mostrava uma capacidade de reação para o mercado impressionante. E, na verdade, foi uma ignição, esse fato, né? E aí eu comecei a pesquisar, e aí a coisa começou a andar. Aí veio os conceitos de marca consciente, que eu não conhecia, o capitalismo consciente eu vinha a conhecer depois. Mas, a partir disso, eu comecei a entender que existia essa possibilidade de trabalhar com transparência, com correção, com honestidade, ter um lado humano. E mesmo assim, ou apesar disso, ou justamente por isso, aí cada um escolhe o argumento que ele quiser, ser extremamente competitiva, com capacidade de inovação e tudo mais, né? Isso foi um momento chave para mim. E a partir disso eu comecei a promover, destacar e comunicar sempre que possível o meu propósito. E com isso eu fui abrindo portas. E hoje eu tenho uma série de clientes que todos vibram nessa frequência, essa coisa de vamos fazer um mundo melhor, vamos trabalhar com respeito. E é impressionante quantas empresas existem assim, quantos empresários existem que pensam assim, mas que têm uma dificuldade ainda de comunicar isso. De expressar isso. De expressar isso, né? Porque existe eu acho que um pensamento que é muito errado desse tipo de empresário, que acha, eu estou fazendo o correto, por que eu vou comunicar isso? Exato, tem vergonha, né? Exatamente. Não preciso falar isso. E aí me lembra uma frase, não sei quem falou isso, mas que o mundo estaria salvo se os homens de bem tivessem a ousadia dos homens de mal, né? Ou alguma coisa assim, né? Mas, assim, os bandidos sempre têm muito mais ousadia
do que os bons, né? É só você ver o que os caras fazem lá na Ilha da Fantasia, lá em Brasília, né? Sem o menor pudor, né? As coisas que eles comunicam cada absurdo, né? Que você fala, cara, não é possível que os caras estão fazendo isso. Fazem. Então, porque tem essa ousadia. E nós que trabalhamos do outro lado disso, né? E as marcas que trabalham e acreditam no Brasil, num mundo mais correto, mais transparente e ético, tem que comunicar com a mesma ousadia, ou até mais, né? Tem que se contrapor, porque você mostra para as pessoas que existe um mundo que pode funcionar, que funciona com essa correção, e também você estimula empresários que também estão nesse caminho, mas também com receio de se comunicar, de se promover, de colocar as marcas, né? De trazer essa face para o mercado, a fazerem o mesmo, né? Um exemplo disso é o que a Magazine Luiza está fazendo. Né? Magalu hoje é uma referência, né? A Luiza Trajano. E justamente, ela está navegando exatamente nessa trilha. Falar, vamos fazer o certo pelo país, né? É isso que ela está fazendo. Eu acho que, né, é um pensamento que as pessoas que fazem o bem, elas têm vergonha de comunicar, porque acho que o bem não deve ser comunicado, que ele deve ser feito no bastidor. E outra coisa é que o marketing, né, a expressão marqueteiro, ela virou pejorativa por muito tempo, né, por comunicar realmente coisas não tão verdadeiras. E aí é onde vem o movimento do capitalismo consciente, das marcas conscientes, do propósito, para desmistificar isso, de que quem faz marketing não é o vilão, né? E aí as marcas precisam entender que sim, é muito importante comunicar quando tu faz o bem. É importante tu comunicar a tua verdade e é importante tu ser autêntico nesse mundo. E tá tudo bem que o marketing, ele não é do mal, né? Ser marqueteiro não é do mal. Comunicar não é ser do mal. Então, limpar esses rótulos que vêm ao longo do tempo, né? De que comunicar, fazer marketing, ter uma marca é influenciar para o mal, não. A gente consegue influenciar para o bem, né? Sim. E aí é onde começa muito essa questão aí tanto do capitalismo consciente quanto das marcas conscientes, né? Essa expressão do marqueteiro, Fernanda, sempre me incomodou muito, e mais uma vez, eu vou falar mais uma vez deles, depois eu encerro o assunto, mas mais uma vez são os políticos, né? Isso foi justamente na época das eleições de presidente, aí alguns anos atrás, com os marqueteiros, quando eles promoviam mentiras, né? Mentiras deslavadas, né? E acabou colando em toda a categoria marketing, né? Generalizou, né? Exatamente, né? E que no marketing, na verdade, se você pegar o termo em inglês, é relacionamento com o mercado, né? Como é que você se relaciona com o mercado, né? E aí você pode optar pelo caminho do bem ou o caminho do mal, né? E, obviamente, justamente o que eu falei, né? Nós temos que comunicar com a mesma ousadia que os homens de mal, né? É isso que está começando a vir com o capitalismo consciente, com a sigla ESG. Quer dizer, tudo isso eles estão começando a trazer uma linha que mostra que nós somos desenhados para a cooperação. Nós somos desenhados para trabalhar juntos e não para ter um expoente, né? Então, o mundo nos ensina, desde a época da escola, né, que tem sempre na toda classe tem um cara, uma menina que é o melhor, né? Você tem no esporte um cara que é o melhor, né? Então, obviamente, a gente tem o esporte de alta performance, você tem os grandes campeões, e é legal que a gente tenha esses campeões, porque são exemplos para nós, né? São motivadores, eles inspiram muitas pessoas, isso é bacana. Mas no dia a dia, a gente tem que aprender que nós temos que nos dar as mãos, né? E o problema que nós temos no mundo como um todo são egos, né? Esse que é sempre o problema, egos muito inflados. Então, baixe o ego, né? E vamos trabalhar juntos, né? Quando a gente coloca tudo na horizontal, todo mundo sabendo da sua responsabilidade e executando as suas tarefas, né? E trabalhando em conjunto, aí a gente caminha com uma facilidade enorme. E o que vocês viveram, né? No momento que vocês estão fazendo, vocês dois agora, é justamente isso, né? A estrutura horizontal, todo mundo se apoiando, né? Eu falei os dois, desculpa, tá, Ricardo? Estou contando com você, os bastidores aí também, né? Mas é esse apoio, essa cooperação, né? É de você realmente se dar a mão e trabalhar junto. Ô, Rainer, até mesmo
profissionais de alta performance, como, sei lá, Michael Jordan, Kobe Bryant, esses também sem o time não seriam, né? É só pensar num cara de Fórmula 1. Se um dos caras lá não aperta a roda, o cara acabou a corrida. Então, em qualquer esporte, em qualquer área, em qualquer tipo de empresa, de negócio, é assim. Só para nós ir fechando a história de volta para o Brasil agora, estamos ainda na Alemanha. Então, estamos na Alemanha. Sempre dá uma volta. Isso. Então, eu estava muito bem lá, mas daí a família voltou, porque não se adequou, né? Okay. Então tem algumas coisas na Alemanha que são fantásticas, né? De segurança e tudo, de você poder, enfim, é outra... Okay. A gente não consegue nem imaginar, vivendo a realidade aqui em São Paulo, como é que o mundo pode ser tranquilo, justo e seguro, né? Mas existem outros fatores que não são tão bons, né? Então, desde o relacionamento interpessoal até a questão do inverno, né? Que todo mundo acha que inverno é 2 meses de neve, céu azul e tudo lindo, né? Não é. São dias curtíssimos, né? Neve suja em toda a cidade, muito frio, às vezes com muita chuva também e vento. Então, realmente, você passa alguns meses meio que num estado isolado, quase depressivo, no sentido assim faz falta você ver o azul do céu, né? Então hoje, depois de 1 ano e meio aqui de novo, eu já estou acostumado com isso, mas assim, quem mora no Brasil e nunca viveu essa experiência de inverno, não sabe a bênção que é isso, né? Quando você fica realmente 4, 5 meses, você pode contar em 2 mãos quantos dias de céu azul você teve, né? Então, isso é meio ano, né, Rainer? Meio ano. É quase meio ano. Nossa. É muito tempo, né? Então tem uma época do outono que é bonita e tal, mas depois, quando começa o inverno até a primavera, realmente é um momento de muito frio e eu não gosto, né? Estava se adequando, mas assim, quando eu vejo a possibilidade de voltar, eu falei, quer saber? Vamos voltar. E aqui eu vou citar um amigo meu que tem uma frase que quando ele me falou, eu falei, cara, é exatamente isso, né? A Alemanha é bom, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom. Então, é bem isso mesmo. Né? A gente tem aqui uma série de situações sociais e políticas econômicas, muitos desafios, mas fatos como esse aqui, né, de nós estarmos sentados aqui batendo esse papo, e o sorriso das pessoas na rua, isso é uma coisa impagável e que também a gente só consegue dar o devido valor quando a gente viu ou viveu o outro lado, né? Aqui é realmente uma coisa impagável isso no Brasil, né? Esse jeito acolhedor, esse jeito caloroso de receber as pessoas, é fantástico. Isso eu aprecio muito. Aí 1 ano e meio de volta para o Brasil, abriu esse escritório aí maravilhoso, né? Que a gente consegue ver um manifesto lá atrás, é isso? Exato. Olha aí, ó. E ali é um quadro do meu pai. Obra de arte do pai. Muito bom. E aí o manifesto eu escrevi, inclusive, durante Ano Novo e Natal. Natal e Ano Novo, desculpa. Olha. Então eu escrevi ele, saiu de uma vez, depois eu fui lapidando ele nos vários dias, né? E eu estava sozinho, né? A família já estava aqui. Eu estava sozinho lá. Eu falei, deixa eu fazer um filme disso, né? E aí eu fiz o manifesto. E ele tem me mostrado de uma forma muito efetiva como funciona uma comunicação, Fernanda, que toca o coração. Então eu tenho feito muitas apresentações. Eu começo assim, faço uma rápida introdução, quem é o Rainer, e falo, eu vou passar o manifesto. E aí você tem os potenciais clientes que, quando acabou o manifesto, falam, uau! Tem um cara que fala assim, do cacete! E tem gente que reage assim, ah, legal. Então, quando você vê o legal, você já sabe que, enfim, vamos concluir a apresentação, aquela formalidade toda. Quando a gente tiver interesse, nós vamos entrar em contato, e a pessoa nunca mais vai entrar em contato porque simplesmente não deu liga. Né? Não quer dizer que a pessoa seja qualquer coisa, então, mas cada um tem o seu jeito. Então, hoje, para mim, o manifesto, além dele mostrar quem eu sou, como eu penso,
ele também, se você filtra com quem você vai se relacionar. Isso é uma coisa muito importante, que quando uma marca tem maturidade, ela sabe que ela não vai conseguir agradar todo mundo. Mas ela escolhe o nicho dela, o público dela, e fala, eu vou comunicar com esse pessoal. Tem gente que vai falar mal, vai, mas no meu mercado, com as minhas pessoas, eu consigo comunicar, né? Então, tu acaba qualificando o teu lead, né? Então, sei lá. Podemos citar, né? assim, mas assim, quando fit. a Coca-Cola não vai vender para o Cristiano Ronaldo, né? Mas para o resto do mundo ela vende, e vende muito bem. Né? Então, é isso mesmo, muito bom. O manifesto é o qualificador, o fit. Vamos ver se deu fit no cliente. Exato, faz da liga, né? E quando você vem com esse viés de autenticidade, você acha que assusta algumas pessoas, mas também tem pessoas que falam, poxa, eu estou precisando de alguém que consiga falar essa minha linguagem, entender os meus anseios e o que eu estou trazendo para o mercado, que consiga traduzir isso, né? E aí, para mim, fica muito fácil, porque eu, além de gostar de fazer isso, esses anos todos de experiência com a agência, os estágios todos que eu fiz, isso ajuda muito. Então, muitas vezes a gente está numa reunião, estamos no pré-briefing e a minha cabeça já está desenhando a solução, né? Enfim, aí cada um tem os seus talentos, esse é o meu. Show de bola. Muito legal. A gente tá com o manifesto do Rainer aqui. Vamos tocar ele. Vamos assistir ele. Vamos lá. Só um pouquinho aqui, Rainer. Eu me emociono, viu? Que bom. Essa é a ideia. Atingiu o coração, né, Rainer? Tem que atingir. Sempre, né? Aí tem toda uma explicação, né? Quando a gente fala do cérebro, né? Tem o neocórtex, o cérebro límbico, o cérebro reptiliano, tem toda a construção, a explicação do neuromarketing, né? Científica. Mas basicamente é isso, é tocar o coração antes de tocar o bolso, né? Tocar a emoção antes de tocar a razão. E quando você toca a razão, você desconstrói a argumentação racional que você tem, né? Então, tem marcas que você gosta e tem marcas que você não gosta e você não tem nem explicação por que não gosta. Mas eu não gosto, não consumo. Né? E tem marcas que você às vezes nem consome o produto ou o serviço, mas você gosta da marca, simpatiza com ela, né? É porque ela te atinge de outro jeito, né? Então, esse quando a gente começa a entender isso e olhar no seu dia a dia, cada pessoa, né? Pô, que marca que eu gosto, mas eu nunca comprei nada dela. Por que você gosta? Né? E começa a analisar isso. E eu faço isso o tempo todo. Né? Eu penso o tempo todo. O que eu gostei dessa marca, né? E tem marca que eu gosto porque o logotipo é bem desenhado. Eu vejo o logotipo e falo, cara, qual é que desenhou esse logotipo? Sabe o que estava fazendo. Olha que coisa bem equilibrada, que visual e tal. Eu já tenho simpatia. E às vezes como no caso da Alemanha, tinha um operador logístico, a gente via muito os caminhões nas autobahn lá, né? E eu falava, pô, essa empresa deve ser legal. E era só por conta do logotipo, né? Que para mim ressoava, conversava comigo. Eu falei, quem fez isso
sabia o que estava fazendo. E aí, cada pessoa tem a sua coisa, né? Gosta da cor, ou gosta do perfume que tem na loja, vai saber. Né? São coisas que ressoam com a gente, conversam com a gente. Né? E não são racionais. Essa que é a questão. Então, a argumentação racional que as marcas constroem, elas servem apenas, ou quase 99% das vezes, quase sempre, apenas para que você justifique uma decisão emocional. Só isso. Muito bom. Então, a gente tem que sempre virar o jogo. As pessoas começam com a construção racional. Não. Você faz a construção racional no final. Para o cara poder justificar por que ele escolheu aquele carro. Porque é mais econômico, não sei o quê. Mas escolheu por causa do design, só. Ou pelo desenho da roda. Acabou. É isso. Mas é isso mesmo, né? O design é o fator mais importante na decisão de compra de um carro. Né? Dificilmente alguém vai comprar um carro feio, mas vai falar não, porque tem airbag, porque é mais seguro, porque é mais econômico, porque tem câmbio automático, câmbio daquilo. Isso é tudo conversa. Né? Você escolhe o carro pelo design. Pelo design, é real. E Joy is All. Tu quer contar pra gente um pouco mais sobre esse... É justamente isso que a gente está falando, Fernanda. É emoção, né? Eu acho que a principal emoção que a gente pode construir numa pessoa... a mais verdadeira é esse joy, alegria, né? Mas o joy, eu escolhi o inglês, e na verdade eu não sou muito fã dos termos em inglês, né? Mas o termo joy ele é mais amplo no inglês do que se você pegasse o alegria em português, né? O joy é um sentimento de satisfação, de plenitude, de você estar bem consigo mesmo, né? E quando uma marca atinge esse patamar, ela está no nirvana, cara. Isso aí, a marca, você fechou com a marca e não vai abrir nunca dela, né? E aí são alguns pontos onde eu vejo que algumas marcas ainda, mesmo das marcas parrudas, que muitas vezes são exemplos citados em palestras, simpósios, workshops, né? Que pecam ainda nisso, né? Porque elas trabalham muito mais no ter o produto, né? O status de você ter aquele produto do que de ser, né? E quando você... chega numa marca que trabalha o ser, aí, meu amigo, a marca pode fazer o que ela quiser, que você vai com ela. Eu sempre dou um exemplo que as pessoas sempre me pedem, né? Rainer, isso é muito intangível, me dá um exemplo. Uma marca que eu nunca consumi, que é a Patagônia, né? Uma marca de roupas e de equipamento de aventura, de escalada, de camping e tal. Que tem, desde a sua fundação, um propósito muito claro: cuidar do meio ambiente. Né? Então, eles têm 1% do faturamento deles, todo ano, vai para ações de sustentabilidade social, de sustentabilidade ambiental. Eu não tenho o número agora, mas coisa de 400 milhões de dólares já foram investidos, né, nisso. Então, uma marca que eu falo, cara, eu não consumo, mas eles trazem uma comunicação. Eu podia ter pego tem um outdoor deles que eu fotografei na Alemanha, onde eles mostram um cara numa escalada e eles não anunciam produtos. Eles falam, a nossa missão, o nosso Leitbild, que não é missão, também não é propósito, mas assim, a nossa visão de mundo é essa: trabalhar, criar valor com o mínimo impacto possível para o meio ambiente e inspirar outras organizações, nós não falamos de pessoas, de outras organizações, a fazerem o mesmo. Então eles vão se posicionar, olha com que ousadia. Não estou lá vendendo o novo chapéu, o novo casaco, qualquer coisa assim da linha deles, né? A gente quer inspirar outras organizações a fazer o mesmo que nós fazemos. Então você fala, puxa, olha que legal essa organização. Aí você vai para o site e vê essa questão do que eles apoiam, que eles destinam esses recursos. Então você fala assim, puxa, é o discurso mais aliado à ação, né? E é sempre esse é o grande salto da marca consciente, né? Você tem que ter consciência do que você faz e depois agir de fato. Porque o cara que joga, por exemplo, resíduos no rio, ele tem consciência do que ele faz. Ele sabe o que está fazendo, mas ele não está agindo de acordo, né? Então é ter a consciência e agir de acordo, né? Esse é o grande salto. E essa marca fez isso. Hoje é referência no mundo, né? Inclusive ela faz anúncios e falei, não compre o meu produto. Se está com o produto nosso que está desgastado ou está rasgado, traga para a loja que a gente conserta ou te dá um novo, né? Então
é óbvio que você vai na loja, vai comprar outra coisa. Né? Exato. Né? É muito simples, mas assim, posicionamento. Emocionalmente, o posicionamento não consuma, reaproveite. Essa é a linguagem que eles fazem. Né? Tu vê a Nike, eu nunca vi uma propaganda, um anúncio, enfim, da Nike, que diz assim, não, a sola é de alguma coisa, a costura é não sei o que, o couro, não sei. Não. Mostra a pessoa correndo na rua, né? Ela se superando muitas vezes. Sim. Né? Chegando lá. E não é o pica do Usain Bolt, sei lá quem. Não. É uma pessoa comum que está correndo no final de semana ou participando da sua primeira maratona, chegando em último colocado, mas chegando, né? Mas chegando. Just do it. Apenas faça, o seu limite, né? Eu acho que a Nike trabalha isso com excelência também, tipo, como citei a Heineken, né? A Nike faz isso muito bem e a Nike vai além porque ela abraça muitas causas sociais, né? A questão do racismo, né? Que ela defendeu esqueci os nomes do seu péssimo... Jogador, né? Eu memorizo tudo que é logotipo, mas nome não, né? Mas aquele jogador americano que se ajoelhou quando tocou o hino, né? Isso é posicionamento, né? É ter coragem para falar alguma coisa. Né? É ousadia, né? Não ter medo. E as pessoas vão entender aquilo e vai ressoar com as pessoas, porque são valores bons, corretos, e todo mundo pensa assim. Né? A gente tem que realmente desconstruir esse mundo de competição que nós temos na nossa cabeça e que nos é incutido desde pequenininho e até hoje. Sempre estão lá, né? Martelando isso, né? A gente tem que entender que existe espaço para todo mundo, tem recurso para todo mundo. Exato. A questão é compartilhar isso. Mas eu acho que o grande desafio é como virar essa chave na mentalidade de empresários, vamos falar assim, que já estão décadas no mercado, sabe? Que já vem de uma forma diferente de comunicar, ou às vezes até de não comunicar, né? Como chegar na cabeça deles e emocionar e fazer isso converter? Talvez alguns nunca vão virar essa chave, né? Eu acho que você já deu a resposta. E uma pena, né? É uma pena. Sim. É uma pena. Por favor. Não, tem muitos, eu acho que você realmente não vai conseguir virar a chave, porque o cara tem a convicção pessoal dele e está tudo certo também, né? Mas eu entendo quando você vê hoje o movimento ESG, vê o capitalismo consciente cada vez mais ganhando capas de revistas, publicações, em trocentos sites, simpósios, palestras, workshops, é uma onda que chegou e está virando, né? Infelizmente não na velocidade que nós gostaríamos, né? Eu gostaria que fosse muito mais rápido, né? Mas nós temos marcas aqui no Brasil que estão fazendo isso e comprando esse movimento, apoiando esse movimento com uma intensidade que é muito legal, né? Então nós temos muitos exemplos, né? Tem a Malve, né? De roupas, né? Que está fazendo isso de uma forma muito legal. Como é que é a moda que não sai de moda, né? Inclusive com um claim muito legal, né? De você reutilizar as roupas, né? De não criar o consumo pelo consumo, né? Então, um pouco na linha da Patagônia também, né? Então, estamos começando. Acho que já tem um movimento muito bom e eu prefiro sempre ver o meu copo cheio, né? Eu sou otimista, eu acredito que a gente vai conseguir dar essa virada. Mas tem muita gente que não acredita ainda, né? Né, Alan, que é aquela coisa do competição, ó, lucro, custe o que custar. Acho que são 3 movimentos bem fortes que estão acontecendo agora. É o ESG, que é de sustentabilidade, capitalismo consciente, que é trazer a consciência não só em lucro, né? Mas mais abrangente, educação, tudo mais, mercado. E um terceiro é um movimento mulheres, né? Então, assim, como a líder, a Trajano, né? Da Magazine Luiza, da Magalu, ela traz isso muito forte, empoderamento feminino, a liderança feminina, vamos chamar assim, para as empresas que têm um olhar, vamos dizer que elas enxergam mais, né? Elas têm uma sensibilidade melhor para a liderança e tudo mais. Acho que tem um movimento muito forte vindo disso agora. Né? Como é que tu enxerga isso desses 3 movimentos em conjunto, Rainer? Eu acho que, na verdade, quando a gente vê o termo do capitalismo consciente e ESG,
parece que é uma novidade, né? Mas, assim, eu conheço muitos empresários que já faziam isso antes, só que sem esse nome, né? Por convicção pessoal, eles já praticavam isso, né? E a liderança feminina talvez seja o movimento que mais precise ganhar força e visibilidade ainda, mas todos eles estão relacionados, né? Basicamente, quem está no capitalismo consciente, ele já pratica no dia a dia o trabalho dele já se enquadra no ESG, basicamente. Né? Entendi. E também vai dar o espaço para a liderança feminina, né? Quando a gente fala de liderança feminina, adoro, defendo, acho que mulheres deviam ter muito mais espaço, né? Não sou feminista, não tenho nada com isso, mas eu sempre digo o seguinte: vamos só avaliar nos últimos 5.000 anos de história que a gente consegue rastrear assim, né? Vamos até o Império Romano lá e tal. E vamos ver o que os homens fizeram. Né? Eu acho que a gente não fez um bom trabalho. Né? Obviamente, sempre há exceções, mas, no geral, eu entendo que as mulheres têm um olhar de cuidado, de acolhimento que os homens não têm. E apesar da competitividade entre as mulheres, ali os egos afloram, né? Isso que é gozado no ser humano, né? E aí os homens já são muito mais cúmplices, né? Entre si. Mas os homens são muito mais competitivos no dia a dia, né? No trabalho, assim, né? Eu preciso ser o número 1, eu preciso ser o primeiro, né? E as mulheres têm essa consciência de que nós somos todos partes de um só. Elas acolhem mais, né? Inclusive a Patagônia, apesar de ter sido fundada por um homem, o momento que ela deslanchou e virou o que ela foi com uma CEO feminina, né? Então existe, eu acho que a gente tem que dar muito mais espaço, escutá-las muito mais. O próprio Nubank, né? Tem a co-founder, né? A co-founder. Mulher, tudo mais brasileira, né? Mas se você vê, quem fundou o capitalismo consciente são 2 homens, né? Então, quer dizer, não dá para generalizar assim, mas como um todo, né? Eu acho que faz falta, sim, a liderança feminina, né? Esse olhar mais cuidadoso de acolher, de abraçar as pessoas, né? A gente tem que juntar. Eu sempre digo, né? A questão é equilíbrio, é balança. Perfeito. Né? Nem tanto nem isso, mas se hoje fosse para pender a balança para um lado, eu diria assim, vamos dar mais peso para as mulheres, deixar os homens um pouco descansando um pouquinho e aprendendo com elas, né? Acho que nós temos que aprender muito com isso. Bacana. Muito legal. E eu acho que a gente entende, né, nessa parte da conversa de que colaboração, cooperação é muito melhor do que competitividade. Né, que a gente consegue ir mais longe, seguir mais. Quando as marcas fazem collabs, quando as marcas elas trabalham juntas, a gente consegue seguir mais, a gente consegue avançar mais. E o que a gente consegue comunicar para as pessoas, né? De colaborem e não façam rixa ou não entre nesse mundo da competitividade, né? A gente acaba dando até uma aula para os nossos jovens, né? Que estão buscando ainda seu espaço no mundo e não, é colaboração, né? E o jovem também traz isso, né? Eles colaboram muito mais. Hoje eu entendo que os jovens, eles colaboram muito mais do que na época que eu era o Alan. Todos nós éramos jovens, a gente tinha um ambiente muito mais de competitividade, né? Do que hoje é um mundo mais colaborativo. Eu acho que até por isso que tudo vem se reinventando, né? A colaboração, ela tá bem mais presente no mundo do que antigamente. Por isso que eu sou um otimista, eu falo, nós estamos no caminho certo, né? A gente podia estar mais rápido, né? Mas essa percepção de que nós temos que nos dar as mãos e fazermos juntos as grandes mudanças, né? Que nós precisamos, né? E hoje, na verdade, as marcas que entendem isso e vivem isso, trazem isso para dentro da organização e conseguem levar isso para fora, elas viram polos magnéticos, elas atraem as pessoas, né? As pessoas tanto no sentido de consumir produtos ou serviços, como também a força de trabalho. Né? Muito legal. As pessoas querem trabalhar. Né? E a colaboração e né, a liderança feminina, as marcas femininas, traz um ponto muito importante, né? Quando a gente tem
homens e mulheres colaborando e compartilhando uma liderança, a gente tem diversidade de pensamento. E sempre que a gente tem uma diversidade de pensamento, a gente consegue seguir mais longe, né? A gente consegue ir mais longe. Então, para mim é um ponto sempre muito crucial e sempre muito importante para uma autenticidade de marca, para comunicar mais frentes e para a gente comunicar talvez mais verdades, é importante a gente ter diversidade de pensamento. E aí Sim. A gente abre o leque de N diversidades que a gente tem. E eu entendo que é muito importante a gente ter essa gama de diversidades dentro de uma marca ou dentro de uma organização para a gente conseguir comunicar a mais verdades, né? Mais verdades e ter outros contrapontos para realmente ter uma marca colaborativa e ter ambientes colaborativos, né? Ambientes diversos, para mim, se tornam mais colaborativos. Sim, exatamente isso. É uma coisa assim, na verdade, tão óbvia, mas ainda muitas marcas relutam e não só relutam, como se opõem a isso. Né? Na prática não é bem assim, né? Exatamente. Rainer, nós estamos chegando no fim. Tá bem bacana esse papo. Para quem não conseguiu assistir, que está só nos ouvindo em Spotify e outras plataformas de streaming, pode acessar o YouTube ou na própria RainerBudweg.com, é isso? E assistir o Manifesto do Rainer, que é muito legal. Uhum. Rainer, como é que entra em contato com você? Onde é que fica mais fácil? É pelo site? É Instagram? Você quer falar aí? Para quem quiser aí trazer emoção para sua marca, né? Quem quer conectar com as pessoas de forma diferente, como é que acessa o Rainer? O mais fácil é entrar no joyousall.com, né? Porque o Rainer Budweg é meio difícil de soletrar, né? E de escrever. Então, joyousall.com é o mais fácil. Perfeito. E de lá tem todos os pontos, os canais de comunicação, né? Uhum. Fica bem fácil. Hoje, os teus clientes, Rainer, é muito mais indústria, pessoa, uma marca pessoal, tem isso também? Não tem? Você já olhou para isso? Quais os caminhos que o Rainer vai tocar daqui para frente, 2, 5 anos? Já pensou isso? Para onde vai? Como é que fica? A ideia é justamente atender organizações, né? Pode ser ONGs também, se for o caso. Uhum. Eu estou atendendo uma agora, junto com duas companheiras, né? 2 amigas e sócias, numa estrutura completamente horizontal. Então, quando eu falo da questão das mulheres, não é só o discurso, a gente vive isso na prática, né? Uhum. E elas trazem uma capacidade de acolhimento nas reuniões que eu fico impressionado, né? Eu já estou subindo pelas paredes de impaciência nas reuniões e elas, não, calma, a gente vai conversar e tal, e no final a gente consegue equalizar, né? Mas assim, a gente percebe a qualidade feminina nesse ponto, né? Mas a ideia é trabalhar principalmente com marcas que, digamos, familiares, de empresas familiares, que estão buscando o crescimento, buscam o atendimento e a visão, o conhecimento de uma grande agência, mas não tem ou os recursos ou principalmente não tem a cultura de trabalhar com uma grande agência. Que eles vão apanhar, a grande agência vai fazer gato-sapato mesmo. Né? Entendi. Então, mas precisam dessa visão. Então, essa visão eu tenho. Eu consigo trazer essa pegada de agência, mas de uma forma com atendimento muito dirigido, muito pessoal, bem direcionado às necessidades, às demandas que essa empresa tem, ou até que ela nem imagina que ela tenha. Né? Que a gente Provavelmente ela nunca ouviu falar do círculo da marca, né, Rainer? Não, o círculo da marca é mais uma invenção minha. Poderia até comentar um pouco, por favor, aí para o pessoal entender círculo da marca, o que compõe e o porquê disso. O círculo da marca é o meu serviço, o meu produto mais forte, que é a minha entrega, que é baseado simplesmente em cima de uma necessidade que eu entendi que o mercado tem, porque eu tive isso há muito tempo. Eu atendi multinacionais alemãs e eles me mandavam, às vezes, o dito brand book deles, de uma marca, não vou poder falar qual é, porque aí eu estou falando mal dela, mas ela me mandou 4 pastas AZ como material de condução de marca dela.
4 pastas às vezes. Você acha que alguém vai conseguir olhar aquilo lá? Alguém vai saber, vai enxergar, vai pegar o tempo, vai ficar olhando aquilo lá? Mas que falava de tudo, desde o cartão de visita para o outdoor, para o anúncio, como é que você vai adesivar o carro, como é que você faz a fachada. Eu falei, cara, eu só preciso entender o que a marca quer comunicar. Né? E isso eu não vinha. E assim, numa escala menor, isso acontece com todos os clientes. Né? Então, muitos nem têm o brand book, mas alguns têm, né? Que é o guia da marca, que é errado, que é o guia do logotipo, né? Que é a aplicação de que cores que você usa, mas não se fala ali de quem é a marca. Né? Quando a gente fala da pessoa, marcas são como pessoas, eu recebia instruções de como é que a pessoa se veste, mas eu não recebi instruções de como é que a pessoa é. Como é que ela conversa, como é que ela se comporta, como é que ela reage. Isso você não tem. E o Círculo da Marca traz essa visão. Né? Então, quem pega o Círculo da Marca, para começar, não é papel, é um PDF, tem sempre entre 100 a 200 telas, e a gente faz uma imersão na organização, conhece a fundo. Eu sempre trago uma imagem muito simples, que é de uma arqueira, né? Puxando a flecha para trás, sendo a flecha a marca do cliente. Então, no primeiro momento, eu não vou trazer soluções, eu vou me aprofundar e vou postergar a entrega do trabalho, mas eu vou puxar para trás a flecha. Vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer qual a verdade da organização, qual o propósito, como é que ela funciona. Enfim, a gente vai tirando os esqueletos dos armários e abrindo todas as gavetas, né? E aí você consegue, às vezes, encontrar joias de rara beleza. E o cliente fica, cara, é isso mesmo? Eu falo, é isso mesmo. E aí a gente constrói a comunicação, né? Então, é nesse tempo que a gente puxou a marca para trás, na flecha ali, a gente conseguiu mirar bem o alvo, e aí solta a marca sabendo para o alvo que ela vai, né? E aí a gente traz toda a linguagem. Então, também tem as regras básicas de aplicação do logo, qual cor, Pantone, RGB, tudo aquilo que todo manual tem, mas a gente vai muito além. Então, a gente traz quais são os princípios da marca, quais são as atitudes, qual a linguagem. Então, a linguagem é que palavras que ela usa, ela fala em primeira pessoa, não fala, né? Como é que a gente se apresenta, e a gente alinha também o discurso dessa marca. Então, quando todo mundo que vai trabalhar nessa organização recebe esse impacto com os argumentos de como é que a gente vai se vender para o mercado. Então, cada pessoa usa, eu sempre friso isso, cada pessoa tem que usar o seu vocabulário, a caixa de ferramenta que ela tem, mas a mensagem precisa ser a mesma, seja do CEO ao porteiro. Todo mundo tem que ter a mesma mensagem, né? Porque é isso que o mercado percebe, é isso que o visitante, seja ele na fábrica ou na loja, ou uma visita virtual, ele vai perceber isso. Ele percebe que tem unidade nessa organização. É o mesmo tom de voz, né? Tom de voz. Mesma verdade comunicada. Isso passa segurança, né? E quando a gente fala hoje enfim, o mundo VUCA já foi, hoje é o mundo Bunny, né? Eles vão mudando com essas siglas, né? Mas tudo que você pode transmitir, estabilidade, estrutura, organização, segurança, faça, porque qualquer cliente, qualquer pessoa adora isso. No mundo que nós estamos vivendo hoje, onde a gente realmente não sabe o que vai acontecer, você trabalhar com uma marca que te transmita solidez, segurança, planejamento, você fala instintivamente, você gosta dela. Já tem. E aí, se você ainda dá em cima disso, vem com uma mensagem emocional que inspire as pessoas, aí fecha. Tá? Então é muito simples, na verdade. É que você tem que saber o que você vai falar, né? Mas a receita é muito simples. Né? Muito bom. Toque o coração antes de tocar o bolso. É isso aí. O final da história é essa. É isso aí. E eu entendo que, voltando, né, pegando o gancho do início da nossa conversa sobre enxergar, o círculo da marca é nada mais do que enxergar a verdade que estava, né, dentro daquela organização. E entre enxergar marcas, enxergar pessoas, enxergar organizações e fazer o que te faz feliz, que é o propósito, né, hoje do Rainer, Joy is All. E que dica ou que inspiração que tu poderia deixar para quem assiste a gente, quem está ouvindo a gente, de tudo isso que a gente conversou? Porque a gente conversou algo muito denso, né, que toca realmente as pessoas e faz elas refletirem
sobre o que ela está comunicando como pessoa, o que ela está comunicando como marca, já que a gente conversa aqui com com empreendedores, né? Então, nós como empreendedores, as pessoas que estão assistindo, ouvindo ou procurando o SBMB para entender mais sobre empreendedorismo, como eu vou comunicar de forma transparente e verdadeira aquilo que eu quero, ainda mais empreendedor que conecta muito com o que é propósito de vida, né? Com o que ele acredita, com o que ele se inspira, com o que ele quer fazer de diferença para o mundo. Então, que dica matadora que tu deixaria para a galera que está aqui ouvindo a gente? Não tem, vou falar assim, não tem. Eu acho que para começar, entender que ele tem uma grande vantagem, né? Existem organizações que, para definir o propósito, vão precisar de alguns meses, né? E se você é um eu-empreendedor, né? Você fazendo, é muito mais fácil, porque vai ser o teu propósito pessoal, que é muito mais fácil de determinar. Então, nesse aspecto, ele tem uma vantagem em relação a grandes marcas, né? Mas eu entendo que, inicialmente, é ter muita humildade para enxergar as coisas, né? A gente tem eu escutei num outro podcast você falando assim, tem uma tendência a se apaixonar pelas soluções, né? E a gente não enxerga mais o resto, né? Então, esquecer isso, realmente olhar o que o mercado está fazendo e enxergar as boas soluções. Muitas vezes, dali surge a inspiração para que você avance e torne o seu produto, o seu serviço melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa básica. E depois tem aqueles 4 pontos que eu sempre cito, né? Que é você ter paixão pelo que você faz, força, energia, drive, né? Para fazer o que você tem que acreditar, você tem que ter tesão pelo que você faz. Depois o foco, saber para onde você está indo, né? Não adianta você ter potência, um V8 sem volante, né? Você tem que saber para onde você está direcionando o seu carro, né? E personalidade, que é um item de você se tornar, você tem que ter algum diferencial, né? A gente tem que ser extraordinário em alguma coisa, algum ponto, e seja um nicho, né? Quando vocês trouxeram o podcast da Cris, né? Ela pegou um nicho, do nicho do nicho, mas é ali. Ela conseguiu criar um diferencial em Rio do Sul. E provavelmente, se ela conseguir trabalhar isso bem na comunicação, ela vai ampliar o mercado dela com um produto bem específico, né? Ela conseguiu fazer isso. E no final, a régua que para mim é a base de tudo e que a médio e longo prazo garante a sustentabilidade de qualquer marca, ética. Então, ética é um ponto que você só vai perceber quando você vai lidar com uma marca com o passar dos anos, passar do tempo. Né? Ética você não consegue promover assim de imediato. Você não consegue vender eu sou ético, né? Não dá, é só no dia a dia. Trabalhando com a marca, mas é ela o valor mais importante que vai te garantir sustentabilidade e, eventualmente, se você cometer algum deslize, qualquer coisa na comunicação, na entrega do seu produto, do seu serviço, se o teu cliente, a pessoa com que você se relaciona, entende que você é ético, você tem uma marca ética e você solicita desculpas e corrige, você, na verdade, não tem nenhum arranhão na sua marca, que vai fortalecer a sua marca, né? Então, a ética é essencial para, se a gente quiser ser realmente sustentável e pensando a longo prazo, ética é essencial. E assim, vou só dar um exemplo, a minha relação com o Gunter, que vem lá da Brascola, há tantos anos atrás, se baseia nisso. A gente simplesmente sempre tem uma relação, a gente fala pouco, mas quando fala é muito curto, muito direto. A gente sempre teve essa relação. E uma vez que você encontra pessoas onde você consegue estabelecer essa comunicação, isso é o que tem de mais valioso. Então, e no final, né, sempre, né? Comunicar, né? Não adianta fazer tudo isso e não levar a sua verdade para as pessoas, né? Isso é essencial. Show de bola. Muito bom. Obrigadão, Rainer. Obrigado mesmo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceito. Obrigado também por ter assistido os outros episódios. Acho que você foi a fundo, porque a gente lançou 2 e você já assistiu os 2, pelo que você me falou agora. Pegou 2 insights, um dentro do episódio 2 e agora o da Cris, que foi o episódio 1. Obrigado demais por estar acompanhando a gente. A gente tem um carinho enorme por você, pela forma que você traz e traduz as coisas, né? Enfim,
É um jeito de enxergar bem diferente. Eu aprendi isso agora, a gente tem que enxergar, não só ver. Muito, 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 muito valiosa essa dica também. Enfim, a gente já sabe como te achar, então é joyisall.com. Exatamente. Muito bacana. E obrigado demais pelo teu tempo. Eu que agradeço, é um prazer ainda falar com vocês, sempre também com o Ricardo aí nos bastidores. Muito sucesso, que venham muitos podcasts. Tá bom? Obrigada, né, Rainer? Tchau. Você sabe que você mora no meu coração e eu aprendi demais esses anos que a gente tem, que eu te conheci, e muito do que eu sei hoje é mérito teu. E por ser meu mentor e sempre me colocar pra frente, me ensinar, me dar porrada quando eu precisava. Então, uma duas vezes. Né? Mas tem uma outra fala que eu gosto muito de colocar para encerrar, que é a bola para frente, né? Exatamente. A gente faço aquela analogia com o jogo de basquete, né? A bola só pode ir para frente e você tem tempo para fazer o arremesso. Marca exatamente isso. Se eu jogar para trás, esquece, não pode, você já matou, né? E você tem tempo para tomar as tuas ações, as tuas atitudes. Então, você está no mercado, vai comunicar. Se você não comunicar, apitou o relógio, perdeu a jogada, está com o concorrente, está com o adversário. Né? Então, isso aí. Mantenha a bola, a sua marca no jogo. Muito bom. Faça com que ela emocione as pessoas. É só isso. Exatamente. Bacana. Obrigada, Tá né? bom? Eu vou aqui finalizar com os recados paroquiais. Então, sigam a sbnb.com.br no Instagram. Esse é o nosso @sbnb.com.br. Assim como é o nosso site, sbnb.com.br. E também vocês podem ouvir a gente no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e entre outros. Áudio streamings, e também assistir a gente no YouTube, que daí vocês conseguem ver os nossos rostinhos e o que tudo acontece aqui no estúdio. Então, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, ative o sininho para saber todas as novidades de quando a gente posta alguma coisa, dá um like e contribua para esse projeto aqui que tá incrível demais. Então, obrigada a todos, né? E o meu @ é @FernandaMaísa e o do Alan é @Contialan. Para saber o que a gente está fazendo aí também nas nossas redes sociais. E eu espero muito que vocês mantenham esse pique. Um episódio novo toda quinta-feira. Exatamente. Legal. Valeu, então. Obrigadão, pessoal. Show. Obrigada, né? Obrigado. Tchau. Auf Wiedersehen. Tchau. Auf Wiedersehen.